O pesquisador da Embrapa traz aqui muito conhecimento, né? São pesquisadores, a Embrapa é uma associação importantíssima para o agronegócio, fez desenvolver a soja, o milho, mesmo a pecuária de corte, de leite, né? O gado de corte, o gado de leite. Então, é uma instituição associada, né, ao governo federal que faz pesquisas em todas as áreas para poder melhorar, plantar mais numa menor área, ter mais produtividade. Então, vou pedir para vocês prestarem atenção e tudo que tiver dúvida realmente, levanta a mão e a gente vai conversando, tá bom? Bom, eu já vou chamá-lo então aqui, o Sérgio Raposo de Medeiros, então ele que é pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste. Ele vai vir aqui com a gente. E o tema dele, gente, é produção sustentável. Vou tentar resumir. O que é produção sustentável? Produção sustentável é quando em todo o ciclo, né, desde o início, daquela matéria-prima até o final, seja de alimentos ou de produtos, você consegue trazer ferramentas para minimizar gastos ambientais e também sociais. Então, é produzir, não só contribuindo com o meio ambiente, mas também produzir respeitando quem está em volta, respeitando a cadeia e aquele local ali. Sérgio, pode vir? Tá, ok. Ele vai estar procurando ali para passar os... Está aqui, ó. Está aqui. Passar os slides. Pode. Sérgio, seja bem-vindo. Obrigada às crianças ou adolescentes, né? Não são mais crianças, são todos seus. Obrigada. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a Letícia Jacinto e todo o pessoal do De Olho no Material Escolar. Parabéns pela organização do evento. Eu vou pedir ajuda para ter o painel do Central também passar para o Luiz. Já está colocado. Obrigado, Luiz. E agora eu sou o que está atrapalhando vocês passear e receber o brinde. Então, eu vou tentar ser muito rápido. Eu trouxe muito slide, mas eu vou tentar fazer de maneira bem dinâmica. E eu agradeço muito. Eu costumo dizer, eu gosto muito de ter a atenção das pessoas e não tem nada mais importante do que o tempo que vocês estão dedicando para me ouvir. Então, eu tenho esse compromisso muito grande de trazer informações boas para vocês. E como a Letícia falou, aqui é um pouco complicado, mas se vocês quiserem me interromper a qualquer momento para fazer pergunta, fiquem à vontade, eu vou ficar muito contente que a gente consiga fazer mais como um bate-papo. Eu até estava do lado daquela turma maravilhosa do Tomás Ortega, ali, e eu perguntei, eles estavam super felizes. E eu perguntei, por que vocês estão felizes? Porque não tem aula. E agora eu vou dar uma aula agora, né? Então, é uma aula, e eu acho que, pegando o gancho do que falaram antes de mim, e eu estou falando isso como um velho arrependido, porque na época que a gente tinha aula, e os professores estavam dando tudo de bandeja para a gente estava querendo só fazer bagunça, né? Mas quando a gente para pensar e a gente revê, a gente fica realmente muito agradecido. Os professores mudam a vida da gente mesmo. E eu fui uma pessoa que tive muito professor, porque eu fiz mestrado e doutorado, então eu tive professor mais que a média. Bem, o título que eu pus aqui é Produzir Carne Tem Futuro. Eu trouxe isso porque muitas vezes a gente ouve, isso é uma daquelas informações que vem muito distorcido para as pessoas, que produzir carne é um luxo que a gente não pode se dar. E no fim da palestra, eu espero que eu tenha pelo menos deixado vocês curiosos para ver que isso não é realidade. Mas então, ou a gente vai ter que comer bife de soja, né? Então, a gente está num evento que é lançamento de soja, então falar um pouquinho de soja. É uma cultura maravilhosa, não é à toa que ela é tão grande, é porque ela é a maior produção de proteína por área, e o milho é a maior produção de energia por área, e é por isso que eles dominam a produção agrícola no Brasil. E isso é um bom tema para as pessoas estudarem. Por que é isso, né? Então, aqui é uma foto dela já loira, aqui na região de vocês. E, para mim, a soja... Opa!
Está indo. Agora resolveu voltar. Uai. Ele está dando um delayzinho, pessoal, vou ter que acostumar. Para mim, a soja, ela é muito importante porque ela é uma fonte de alimento. E passou o slide rápido, mas a soja, de cada R$100 da produção agrícola brasileira, R$46 vem da soja, para vocês terem uma ideia da importância. E ela não é só o grão de soja, ela é um monte de produtos, né? É o grão, é o óleo, é a casca de soja, que é um alimento extremamente interessante para a produção pecuária, também o farelo de soja, que é depois que a gente tira o óleo, sobe o farelo. E, então, ele é muito importante. E esses são um estudo que a gente fez e aparecia esses produtos, a casca de soja, o melaço e o farelo. E aquilo que eu falei, será que a gente pode comer carne? Então, eu acho que normalmente o que as pessoas ouvem de carne é, por que a gente produz um produto, né, que destrói o ambiente? Então, a gente sempre vê relacionado a questão de produção de carne com destruição do ambiente, desmatamento. Tem gente que não come carne por causa de estar envolvido a morte do animal, né, o sofrimento. E, por último, falam que a carne faz mal à saúde, então que vai encurtar a vida, né? Então, a ideia é dar uma olhada nisso aí em cada ponto. Então, a gente quer colocar tudo isso em perspectiva. Então, na questão do ambiente, e é muito importante, assim, eu sempre gosto de uma frase de um colega meu, ele trabalha com gado de leite, ele falou assim, olha, a natureza não precisa do produtor do gado de leite, mas o gado de leite precisa da natureza. Isso é para dizer que ninguém tem mais interesse em preservar o meio ambiente, em deixar o meio ambiente funcional, do que o produtor rural. Ele é o que mais depende do ambiente. Mas, de fato, a gente precisa desmatar para produzir. Mas o que é interessante é que, normalmente a dinâmica e a gente colonizou o Brasil dessa maneira, né? O gado foi muito importante porque ele levava comida, levava tração, fertilizante. Então, mas esse... Ah, tá. Qual que está aparecendo esse aqui? Ah, tá. Obrigado. Pessoal, tem um probleminha aqui, está descompassado. O que a gente podia, talvez, é desligar do meio, então, tirar do meio, e daí a gente fica compassado. Eu vou considerar. Então, eu vou voltar aqui um. Então, o que eu estava comentando é que o gado, normalmente, ele vai. Agora, qual que é a dinâmica do negócio? A dinâmica é a seguinte. O interesse da pessoa que desmata é muito mais pela especulação imobiliária pela terra do que propriamente pela produção. Ele ganha muito mais com isso. Então, se você desse um jeito de proibir a produção de carne, iam plantar alguma outra coisa, arroz, ia continuar, porque o interesse, o boi é só um meio de conseguir fazer isso, né? E a gente tem leis, as leis do Brasil são bastante rigorosas. Se a gente conseguir fazer que as leis sejam cumpridas, a gente acaba com esse problema. E o interessante, então, esses são dados de aumento do rebanho de 2006 a 2015, e os estados que estão com a estrelinha são os que tiveram o maior aumento do rebanho. E são também os locais, esses 3 estados, né, Mato Grosso, Pará e Rondônia, são da Amazônia Legal. E, nesse mesmo período, a gente teve uma redução de desmatamento bastante grande, né? Então, é perfeitamente possível a gente aumentar a produção pecuária sem aumentar o desmatamento. A gente já provou isso.
E isso acontece porque... Opa! Essa diminuição teve porque a gente aumentou muito a produção por área. Então, de 75 a 2006, a gente aumentou 4 vezes a produção e só 4% a área de produção. Então, a gente ficou muito mais eficiente. E a gente tem ficado cada vez mais eficiente, a gente vai tentar trazer alguns exemplos por quê. Então, ao contrário do que pensam, à medida que a gente intensifica, a gente fica mais ambientalmente amigável. Então, a gente não tem que pisar no freio, a gente tem que apertar no acelerador, mas da maneira correta, fazendo a coisa certa. Isso é só um trabalho, eu vou passar bem rápido, mas é interessante que é um trabalho feito por brasileiros e escoceses, mostrando que se taxasse a carne brasileira, aí que a gente teria aumento de gás de efeito estufa. Isso está relacionado à degradação das pastagens, e a gente vai ver um pouquinho isso melhor mais para frente. E é muito importante que a gente preserve e conserve o ambiente, porque ele tem muitos serviços ecossistemas ou ambientais de graça para a gente. Então, a produção de água, produção, né, de oxigênio das árvores, os inimigos naturais das pragas, tudo isso são serviços ecossistêmicos, né? A polinização das abelhas, inclusive, que é muito importante para a soja, inclusive, né? Então, é muito importante que a gente tenha um ambiente cada vez mais com a parte considerável preservada para ter serviços ecossistêmicos, sempre poder ter esse show da natureza que a gente tem, que também é outro serviço ecossistêmico, né? E daí, com relação ao boi e a questão do sacrifício animal, né? Então, tem muita gente que não come, porque é a indústria da morte. Então, tem a história aí de não comer carne. Eu acho que isso é uma escolha pessoal, se a pessoa não quer comer carne, não tem problema algum. Agora, o que a gente gosta de deixar em perspectiva, e é uma coisa que a gente deve sempre lembrar, né? Nós, como humanos, a gente é parte da natureza, né? Então, aí tem a teia alimentar, e de vez em quando, o homem pode fazer parte da teia alimentar, né? Pode ser atacado por um urso, é uma coisa bastante triste. E, de verdade, tem até esse trabalho que eu estou mostrando, que pôs qual que é o nível trófico do animal na teia alimentar, e a gente está pertinho dos peixes lá, né? Somos todos anchova. A gente tem mais ou menos o perfil de consumo de uma anchova. Mas estamos dentro da teia alimentar. Então, não há como a gente não comer um ser vivo, mesmo que seja um vegetal, né? E a produção pecuária, o que a gente precisa, e que seria bastante já interessante se a gente conseguir, é implantar ao máximo o bem-estar animal, né? Porque, além de ser uma cobrança do consumidor, ela é bom para o produtor também, porque, em geral, você tem animais que desempenham melhor, você trabalha mais rápido, porque você trabalha racionalmente e tem menos acidente, e por ter menos acidente, você tem menos parada, tudo acontece mais fácil, e por fim, a carne é de melhor qualidade, com animais bem tratados, né? Então, ganha-ganha tem que ser cada vez mais usado. E vamos seguir. Esse é um exemplo de bem-estar animal, os animais na sombra. Aqui a gente vê o uso da bandeira para tocar os animais, com essa pessoa, né, a Taisla, uma ex-doutoranda lá da Pecuária Sudeste, de maneira bem simples. Por fim, com questão a carne e saúde, né? A carne é uma fonte super importante de B12, aliás, é onde a gente consegue realmente satisfazer as exigências. Ela é muito importante para o zinco, para o ferro, existem ácidos graxos essenciais. Uma coisa muito interessante é que a carne, ela foi responsável por a gente poder fazer o desenvolvimento cerebral que a gente teve. Então, pelo homem comer carne, ela ser muito densa energeticamente e nutricionalmente, o nosso sistema digestivo pôde reduzir ao longo da evolução, e essa sobra de energia, por ter um sistema digestivo mais econômico, permitiu a gente ter o desenvolvimento do cérebro da forma que a gente tem hoje.
O cérebro da gente, proporcionalmente, é o órgão que gasta mais energia, né? Uma coisa que eu acho interessante, né, que as pessoas falam que ela faria mal à saúde, mas é largamente usado em hospitais. Ela faz parte do cardápio da estação espacial, que não teria lugar mais crítico para a alimentação das pessoas, afinal de contas, eles têm que desenvolver atividades críticas e não tem um médico, né, não tem um lugar para eles cuidarem da saúde, então isso é fundamental para eles terem uma alimentação extremamente segura, né? E uma coisa interessante da carne, especialmente a carne brasileira, é que ela é um alimento muito seguro. Não tem nenhum outro alimento convencional mais parecido com o seu alimento orgânico. Então, quando vocês comprarem carne orgânica e compararem com a carne convencional, elas são muito semelhantes, porque a produção da gente é feita de uma maneira que usa muito pouco insumo. E a gente, por isso, a gente pode ver o reflexo disso, da carne brasileira ser um alimento seguro, porque ele é exportado para mais de 100 países. Alguns países, e muitos deles, têm um controle muito rigoroso da qualidade. Eles viram a carne do lado avesso, procurando contaminantes. E a gente tem muito poucos relatos de problema. Então, de 2000 a 2009 foram 9 relatos. De 2000 a 2012, deu um estouro aí para 50 relatos, mas 95% deles era um problema só, que na verdade eles tinham mudado o nível de limite máximo 10 vezes mais, né? Ficou 10 vezes mais rigoroso e a gente teve que se adequar. E aí se adequou e voltou a ter poucos relatos, como teve até recentemente. E uma coisa que tem bastante desinformação são os defensivos agropecuários. Muitas vezes eles são tratados como vilões, e na verdade eles só são produtos que ajudam a gente a produzir melhor. A única coisa é que a gente tem que fazer um uso bastante criterioso, né? Precisa haver um uso seguro para a gente preservar a natureza, os animais e os humanos também. E como a gente faz isso? Primeira coisa é confiar um pouco mais na ciência e nos órgãos de controle. Aqui no Brasil não tem nenhum produto aprovado pelo Ministério da Agricultura que não tenha passado por uma avaliação. E a gente tem vários órgãos que colaboram para que a gente tenha produtos seguros. A outra coisa que acho que é interessante comentar é que existe uma tendência da pessoa achar que o produto melhor vai ser o mais tóxico. E não tem nenhuma relação com isso. Na verdade, cada vez mais as empresas tentam fazer produtos que vão mais no alvo e só fazem mal para o alvo, que é para a praga ou para a doença, porque exatamente isso preserva o ambiente mais natural e você tem uma ajuda dos inimigos naturais, por exemplo. Então, na verdade, com o desenvolvimento, com a ciência, com a pesquisa, e não porque eles estão querendo fazer melhor para o ambiente, mas para funcionar melhor o produto deles, a gente está indo para o caminho certo. Depois é utilizar um insumo seguindo as regras, aplicar corretamente, então a dose exata, o equipamento é adequado para a aplicação é bem feita, respeitar o período de carência e fazer o correto descarte da embalagem. Nesse caso do descarte correto de embalagem, o Brasil é exemplo mundial, é mais um motivo de orgulho para o nosso agro, porque a gente tem uma eficiência muito grande na recuperação dessas embalagens e no destinamento adequado delas, inclusive sendo reciclado depois. Esse é o Adão, colega lá da Embrapa Pecuária Sudeste, fazendo aplicação no alimento, de um remédio e de maneira totalmente segura. E eu acho que vale a pena falar também do manejo integrado de pragas, que é uma técnica usada há muito tempo, e ela basicamente funciona da seguinte maneira. O produtor, ele avalia o potencial de dano da praga. Então, por exemplo, no caso da soja, um determinado inseto, eles rodam a lavoura e contam o número de determinado inseto que é uma praga de
que costuma dar bastante prejuízo. Se a praga está numa quantidade pequena, que o dano que ela causa é menor do que ele vai gastar para aplicação, ele fica sócio da praga, a praga come aquele pouquinho e ele economiza a aplicação e o ambiente ganha também. Então, isso foi uma coisa genial criada na pesquisa agropecuária e um exemplo que a gente tem de redução de uso do inseticida sem prejuízo por desempenho financeiro, né? Você paga um pouquinho, você vai perder um pouco de produção, mas no fim você vai ter a mesma rentabilidade. Uma visão da Embrapa. A produção de carne de gado de corte no Brasil basicamente é feita em pastagens e a gente tem uma baixa produtividade média. Isso parece uma má notícia, mas na verdade é uma notícia boa, porque a gente tem uma capacidade muito boa de melhorar. Esse slide, a única coisa que ele está mostrando é que de 77 a 2007, a gente precisa de um animal a menos para produzir a mesma coisa. E, obviamente, a gente vai ter um impacto ambiental menor. Então, aqui ele vai produzir 20% menos esterco, 20% menos metano, 20% menos óxido nitroso. O metano e o óxido nitroso são gases de efeito estufa, né, que causam aquecimento global, e 18% menor perda de carbono. Isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil. O que esse gráfico está mostrando, a linha em azul, que desde 90 até 2020 caiu, né, vertiginosamente, aí, é a área de pastagem. E a linha em vermelho é a produtividade em hectare por ano. Então, cada vez a gente precisa de menos área para a produção, então aumentando a eficiência. Aí são só os números. Isso é mostrando para as vacas. Então, a gente não teve um aumento praticamente no rebanho de vacas, comparando com 74, mas produzimos 4 vezes mais leite. Então, se em 1970 você precisava 3,5 vacas para produzir leite, hoje essas 3,5 vacas você pode substituir por uma só. Então, à medida que a gente intensifica, a gente precisa menos animais, e tendo menos animais, você tem menos impacto ambiental. Esse gráfico que ele está mostrando é a intensificação, então são usual e 4 cenários, então são 5 colunas que vocês estão vendo, e essa coluna tem um valor de pegada de carbono. Então, quantos quilos de carbono por quilo de carcaça. E cada passo que a gente dá em intensificação, a gente reduz. Então, como eu disse, ao contrário do que a gente pensa, não é produzir menos, mas produzir melhor. E um exemplo que eu acho bastante legal a gente mostrar é do melhoramento vegetal. Então, o que o comunicado 137 é do lançamento da primeira braquiária híbrida do Brasil, para lembrar Embrapa de Cortes, lá de Campo Grande. A qualidade dela na seca é semelhante à qualidade da água do cultivar mais plantado no Brasil. Então, a gente pode produzir a carne com 30% menos pegada de carbono à medida que a gente vai substituindo uma forrageira pela outra. Então, isso é muito interessante e é fruto de um trabalho sensacional de melhoramento de forragem no Brasil. Esses são os lançamentos que foram feitos dos anos 2000 para cá, e a gente tem muito mais além. A gente continua produzindo. Essa foto é a foto do campo de pásparo, lá no Embrapa Pecuária Sudeste, que é um gênero diferente daqueles que tem, e a gente está tentando diversificar exatamente para ter mais opções, menos riscos, né? E continuar a produção, seja baixo de chuva. À medida que vai vindo a seca, a gente tem a suplementação. A suplementação é uma chance de intensificação muito interessante. O que esse gráfico está mostrando é com 1 a 2 gramas de um proteinado na seca, que é uma quantidade muito pequenininha de um insumo, e que a gente usa bastante a soja, inclusive o farelo de soja, a gente pode reduzir a idade do abate do animal em 1 ano. E isso, então, a gente tem 1 ano o animal produzindo menos metano, produzindo menos esterco, sendo um problema ambiental, né? A gente tem o confinamento, que no Brasil ele é bastante usado ainda em quantidade bem pequena, mas crescente,
E ele é interessante porque ele também aumenta a eficiência do sistema. Ele é um jeito que a gente tem de fazer o animal acabar mais rápido. Então, a gente confina os animais e tenta ter esses animais que são mais terminados. A carne produzida em confinamento, em geral, de melhor qualidade. Aqui é uma foto também da Embrapa Pecuária Sudeste. Do lado esquerdo, aqui a gente tem o gado de corte sem irrigar, vocês podem ver que está sequinho. E do lado direito tem um campo irrigado com gado de leite, eles estão produzindo leite. Então, aqui, do lado do gado de corte, a gente vai ter ganho um pequenininho, se estiver dando um proteinado, mas no lado do gado de leite com a irrigação, a gente está produzindo. Então, vale a pena. E uma coisa que eu costumo falar, que também, se vocês estão precisando de boas notícias, leiam sobre sistemas integrados. Isso foi como aumentou os sistemas integrados no Brasil. Em 2000 a 2015, a gente estava esperando 11 milhões de hectares, e a gente foi para 17 milhões. São muitas sinergias, né, que a gente tem. Esse é um exemplo só de como você pode fazer o sistema integrado, começando com a pasto degradado e chegando até uma situação num pasto fabuloso, com o animal ganhando muito peso. E o que acontece é que a pastagem ela recupera o carbono no solo. Então, mais uma vez, falando de carbono no solo. E o que a gente tem é isso. Do lado esquerdo, aquele gráfico está mostrando que, quando você produz soja depois do pasto, de usar pasto, produz mais soja. E a integração desse pasto safrinha, que no começo da seca, você tem um pasto fabuloso para o animal. E você pode aumentar muito a produção em 10 vezes. E você tem o silvopastoril, que seria a questão de conforto animal, sequestro de carbono por causa do carbono na madeira. A gente tem o uso de leguminosas, pegando nitrogênio no ar de graça para a gente. Isso é uma coisa que a gente vai melhorar muito. A gente tem bioprodutos, que são produtos que a gente pega na natureza, eles ajudam a gente a produzir melhor. No caso aqui, por exemplo, aumentando a qualidade e a produção da pastagem. São trabalhos brasileiros. A gente precisa melhorar o setor de cria, que é um lugar que a gente tem muita opção de diminuir, né? Porque a cria é o lugar onde gasta-se mais energia, então é onde tem mais potencial de melhorar, e a gente pode melhorar muito, e estamos melhorando, graças a muito biotécnicas reprodutivas modernas. Melhoramento animal, a gente está cada vez produzindo mais com menos, animais mais eficientes, que ganham melhor. Então, é só intensificar, que eu falei? Não. A gente precisa intensificar, sempre pensando no que a gente está fazendo. Porque o que a gente precisa é conseguir fazer com que a produção aumente, intensificando, criando o menor impacto ambiental possível. E que seja vantajoso para o produtor em termos econômicos. E aí a gente consegue a tal da sustentabilidade. O pessoal fala muito em conceito de sustentabilidade e às vezes complica muito. Eu costumo dizer, sustentável é alguma coisa que se sustenta no tempo. É uma coisa que tem futuro. E a coisa para ter futuro, ela não pode estar comprometendo o futuro por estar, por exemplo, exaurindo o recurso natural. A gente tem que saber usar de maneira que dure. E a gente está aprendendo a fazer isso de uma forma bem legal, cada vez de uma maneira melhor. Uma outra foto. Com relação ao gás de efeito de estufa, a participação. Esse é um gráfico do mundo, né? E eu estou mostrando a participação do Brasil, é aquela tripinha azul. Então, apesar da gente ficar entre quarto e quinto maior emissor do mundo, a gente tem uma quantidade muito menor de emissão do que os outros países. Especialmente, a gente tem a China com 39%, os Estados Unidos com 15%, então os dois praticamente são responsáveis por quase metade do gás de efeito estufa, e eles são muito mais que 10 vezes, na verdade, mais que 10 vezes seria 8%, eles são 20 vezes
mais emissores que o Brasil. Então, a gente precisa ter cuidado com as informações, né? Agora, apesar da gente ser pouco, apesar da gente ter uma contribuição pequena em relação a eles, porque 0,83, apesar de ser só 0,83, é maior que muitos países também, a gente pode colaborar. E é vantagem de colaborar, porque, na verdade, esse é um trabalho dos colegas lá da Embrapa Pecuária Sudeste, mostrando que, dependendo do jeito que a gente faz, a pecuária ela pode ter crédito de carbono. Essa história é um pouco complicada, porque existe alguma polêmica se a gente deve considerar esse carbono no solo ou não. Isso a gente vai precisar resolver com muito mais ciência, mostrando que a gente deve considerar mesmo, inclusive porque você tem muitos benefícios adicionais. E o que acontece é que quando a gente tem bastante carbono no solo, a gente tem um ambiente bastante biodiverso, uma vida grande no solo, e tudo funciona bem. E à medida que a gente vai degradando a pastagem, e esse carbono vai voltando para a atmosfera, a gente vai para uma pastagem degradada e que não funciona. Por isso que é uma relação ganha-ganha, porque à medida que a gente intensifica, a gente tem esses benefícios adicionais da intensificação. Então, a gente precisa ir firme para a recuperação da pastagem. E aquele trabalho mostrou exatamente isso. Se a gente desestimular o produtor e ele não cuidar bem da pastagem, o que vai acontecer é exatamente a pastagem ser degradada e esse carbono virtuoso que está lá no solo, melhorando a produção, melhorando as características físicas e químicas do solo, ele vai estar indo para a atmosfera e se transformando em problema. Então, eu brinco, né, que a gente não está querendo descarbonizar a pecuária, a gente quer pôr o carbono no lugar certo, no lugar que ele deve estar. E isso que veio aquele trabalho do Silva. Aqui algumas fotos mostrando o trabalho da gente lá, de medir metano na Embrapa Pecuária Sudeste. Vocês não vão, talvez não enxerguem, mas esses animais aí que estão, parece que está dando risada, que é o do lote KKK, né, que está em linha aí, eles têm uma canga no pescoço, e essa canga está captando a respiração deles, e depois a gente leva para o laboratório ver quanto que tinha de metano. E são esses tipos de trabalho que estão permitindo a gente falar, olha, a gente tem formas de produzir em que a produção da carne ela vai ser negativa em carbono. A gente vai estar aumentando o carbono do sistema e tendo todos os benefícios que a gente tem desse aumento. Esses são os animais mentais. Passar rapidamente, é um confinamento único que a gente tem lá na Embrapa Pecuária Sudeste, que a gente mede tudo, quanto o animal toma de água, quanto que ele come, quanto que ele emite de metano. Esse o animal entrando no bebedouro, quando ele entra no bebedouro ele é pesado. Esse é um equipamento chamado Green Feed, que mede automaticamente a emissão de metano dos animais. E uma coisa importante também, que várias vezes a pecuária falam da questão da água. Realmente a gente usa bastante água, mas quando falam só a pegada hídrica. A pegada hídrica é uma medida para a gente ver eficiência de uso de água. E as pessoas usam ela para falar como se fosse muito ruim produzir carne. Mas são 14 mil litros por quilo de carne mesmo. Se a gente considerar a cria, então a cria sempre usa mais energia, usa mais água também. De 29 a 32 mil litros por quilo de carne. O detalhe que fica esquecido é que no caso brasileiro, que nós temos de cada 100 quilos de carne, 97 produzido com base em pastagem, é que 93% disso é água de chuva. E só 4% é água azul, que é água superficial subterrânea, e 3% é água cinzenta, que é a água usada para lavar as coisas, por exemplo, né? E o que vai nos levar além é TI, mas TI é a tecnologia da informação. Então, um campo que se abre, bastante interessante, e vai para a frase do senhor Ferrari, né? Antigamente você falava, estuda, senão você vai ficar na roça, ou agora estuda, senão você não vai trabalhar na roça, no agro, é porque a gente está ficando cada vez mais tecnológico. Então, essa é uma brincadeira do boi cheio de sensor, mas isso já está acontecendo. Lá na Embrapa Pecuária Sudeste, um colega consegue saber onde está cada um dos animais dele o tempo todo. Na pandemia, ele ficava em casa, continuando a ficar de olho na pesquisa dele. Porque cada vez a gente tem mais esses sensores, então os drones, as balanças de passagem, que a gente pega o peso do animal
dia a dia, e eles são muito interessantes, porque eles permitem a gente ter um controle muito melhor dos animais e, para mim, da pesquisa, conseguir feedback e muita informação para a gente entender melhor as coisas e poder melhorar. E um que a gente está subutilizando é o celular. Então, antigamente, os celulares só telefonavam, daí a gente começou e pôs todos os equipamentos dentro dele, e hoje a gente pode usar eles para aumentar, para melhorar a produção. Essa é uma lista de aplicativos, no site lá da Embrapa, os aplicativos que já tem da Embrapa, né? E esses aplicativos foram desenvolvidos, eu tive a felicidade de ser o autor do primeiro aplicativo de pecuária, de suplementação, e quem fez foram os alunos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, jovens como vocês. Um outro bom exemplo é uma startup que também saiu lá da Embrapa, um ex-orientado, estagiário orientado, chama Robatec. Ele pesa o animal no campo e ele fala qual que é a hora melhor para ser abatido o animal. E era uma pessoa que, como vocês, um pouquinho de tempo atrás, uns 10 anos atrás, estava terminando o colegial. E outra ponte para o futuro é a biotecnologia. Então, a gente tem a conhecer cada bactéria do rumen, o que faz, e de maneira que a gente possa manipular e ser mais eficiente, produzir emitindo menos metano e com menos alimento ganhar mais peso. Uma coisa que está ganhando muito força é a economia circular também, que é quando a gente reutiliza o produto, então no caso isso aí são os dejetos do bovino, fazendo uma produção biológica, então por exemplo, produzindo uma alga, e essa alga às vezes é uma alga que vai depois ir para a alimentação e também vai ser usada para reduzir o metano, e vai também gerar um ingrediente proteico e energia também, né, no biodigestor. Então, com muita fé, a gente vai indo para o fim aqui, e o que eu gostaria de deixar, e o que eu tentei mostrar rapidamente e atropeladamente, diria também hoje, é que é possível, perfeitamente possível, conciliar produção agropecuária com conservação e preservação. Conservação e preservação parece a mesma coisa, mas conservar seria os lugares que a gente produz, então na unidade produtiva, na fazenda, você conservar os lugares que você pode interferir. E os de preservação, são preservação permanente, é o lugar que a gente não mexe, que a gente deixa como reserva lá exatamente para continuar prestando os serviços ambientais que a gente precisa para continuar produzindo. A outra coisa é que a gente não precisa produzir menos, a gente precisa produzir melhor, a gente precisa intensificar de maneira inteligente, de maneira que a gente não comprometa o futuro e, portanto, de forma sustentável. E a palavra-chave, nesse caso, é eficiência. Então, a gente não precisa escolher entre o bife de soja e o bife de verdade, e cada um pode comer o que quiser, porque a gente tem condição de fazer isso, é perfeitamente possível. Então, eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês, pedir desculpa pelos problemas que eu tive aqui com o passador de slides, e agradecer pela atenção e ficar à disposição caso vocês queiram fazer qualquer questionamento. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada pela palestra, por trazer essas informações para a gente. E, gente, aqui foi assim uma pequena amostra do que a Embrapa faz. Então, quem quiser ser cientista aí, quem quiser ser pesquisador, tem um grande campo e o Brasil é muito grande nessa parte. Agora, eu queria fazer o seguinte, dividir as escolas, Lu, só para a gente poder caminhar, né? Agradecer primeiro ao professor Sérgio. Agora, a gente vai caminhar pelos estandes. E eu preciso dos alunos aqui, quem não tiver não ganha boné e não é dividido. Então, não sei como é que a gente vai fazer, e alguns que se dispersaram. Se puder voltar para cá correndo. Aqui do lado é a Escola Maior Leônidas do Amaral Vieira. Não, aqui assim, vamos... Aqui, fica em pé aqui, por favor, com a Luciana. Essa é a escola.
Isso. Ali, Lu, aí você pode ir entregando. Matheus, você pode ajudá-la aqui, ó, por favor? Ok. Aí, a escola Genésio, Boa Morte, doutor, pode ser desse lado aqui. Ana Silvia. Pode trazer o boné e eles se juntam aqui. 133. E mais... E junto com esse, a escola EBASA, Escola de Ensino Fundamental. Junto com o Genésio, a escola EBASA aqui também. Agora, ali no meio, olha, onde acabam as cadeiras, a escola... É para dar o boné e você vai... Ó, Ana, você vai seguir para lá. Com essas escolas. Tá. A EBASA aqui junto. EBASA e Genésio aqui com a Ana Silvia. Leônidas com a Luciana e o Matheus ali. Uma escola maior. Aí Tomás Ortega e José Cesário Pimentel. Pode ficar onde acabam as cadeiras ali. Aí a Karina. Vai ficar com a Karina. Como chama seu outro filho? Seu outro filho? Com a Karina e com o Lucas, ali no final. Por favor. Tem que pegar 2 ou 3 e pôr para lá, que a gente vai dividir. Hã? Você é aqui. Não, desse lado aqui. Isso. Não, você vai para Jato. Para João Dia. Isso. Mas a gente vai dividir, vai eu e você. Ali. Bom dia. Quantos alunos vocês são? 3 salas. Pode ir nessa fila aqui também, ó, junto com esse colégio maior. Tá bom? A escola ETEC, por favor, aqui do lado direito também, por favor. Não, pode sair daqui e você... Vamos lá, gente. Lado esquerdo, que você saindo daqui, recebendo o boné, pode ir direto para João Deere. Sabe aquela máquina verde? Certo? Então, lado esquerdo, vai direto para João Deere. Lado direito, vai direto para Jato. O fundo vai para Massa e Ferguson, que é atrás da João Deere, aquele vermelho. Então, recebeu o boné, quem está aí no fundo vai para o vermelho. Certo? Deu para entender? Eu vou ajudar vocês aqui. Faz a fila e quando... Trabalho de 6.
Alunos, ó, quem vai no stand da Jato, ela tá aqui na direita, aquela laranja lá. Quem vai no stand da Jato é à direita. O stand da John Deere é aqui à esquerda. Tá aquela máquina verde. Pessoal, por favor, quem ganhou o boné, põe o boné aí pra ficar bem bonito aí, por favor. Pra vocês ficarem mais lindos do que vocês já são. Vamos ver todo mundo de boné aí. Boa. Pessoal, vamos pôr boné na cabeça aí. Vamos ver todo mundo de boné aí. Todo verde. Prazer.